Amém. Uma alegria especial estar com vocês. Estamos caminhando juntos há vários anos. Jamê, Sérgio. Está aí, Sérgio. Levanta a mão, Sérgio. Aleluia. Uma alegria especial. Vince, acho que não chegou ainda. Está chegando. Está chegando, já veio. Está em trânsito para cá, se deslocando. Alegria junto com o Rubinho, com o Oswaldo, com o Ademir, com o Carlos. Cada um desses queridos que a gente tem, assim, estado juntos nessa comunhão de ministérios translocais. E estava vendo aqui, né, que aqui é quase um mini retiro, né, Então, o estarmos juntos nesses dias é um bálsamo e uma alegria especial diante do Senhor. Tenho recebido tanto do Jamê e da Irani, e de estarmos juntos dessa maneira é um presente do céu. Então, uma alegria muito especial, um abraço dos colegas e dos companheiros de Porto Alegre, nossos queridos pais, Moisés e Erasmo, todos nossos queridos. Está conosco também Ricardão, está aí por aí? Ele é alto, não sei se ele está aqui de manhã, não, você chegou, amém, querido irmão que veio junto também, aleluia, de Porto Alegre. Mas queria apresentar a Martinha. A última vez que eu estive com vocês, vim sozinho. Aleluia. Não, vem para cá, querido. Tu tá, tia. Aleluia. Essa é a Marta Raquel. Só Deus para unir uma uruguaia com um sueco. Aleluia. Estamos casados há quase 26 anos. E Deus tem nos agraciado com 3 filhos homens, 3 filhos varões. Jonathan com 24 anos, Daniel com 23, é isso, né? E o Michael, é bom perguntar, né? E o Michael com 19. Todos eles pela misericórdia do Senhor e glória dele exclusiva, servindo ao Senhor. Aleluia, na igreja em Porto Alegre, onde estamos enraizados. Aleluia. Então, está aqui a Martinha. Aleluia. Vamos orar mais uma vez? Aleluia. Senhor Jesus, quero, pelo Teu Espírito Santo, pedir a Tua abundante graça para dar, na mesma sequência e do óleo que Tu nos encheste ontem, assim também, Senhor Jesus, andar nas mesmas pisadas, no mesmo Espírito, que nosso amado Jamê compartilhou conosco a riqueza tão grande dessa palavra que Tu nos deste, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, a Tua abundante graça, Tua abundante unção, que nós possamos continuar a estarmos orando e recebendo essa palavra profética, Senhor, para nosso coração, para as congregações, para as nossas famílias, nossos filhos, nossos netos, a descendência que Tu tens nos dado em nome do Senhor Jesus. Continua impactando as nossas vidas em nome de Jesus. Nos tirando de qualquer tipo de conformismo, passividade, inércia, frustração, tristeza, em nome de Jesus. Seja qual for a nossa situação que nós estamos envolvidos, nós queremos nessa manhã receber fé pelo Teu Espírito Santo. E queremos ser cheios da Tua abundante graça, para que possamos preparar uma nova geração que estará recebendo a Tua volta, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós queremos ser uma geração que espera a Tua vinda, mas preparando homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo para a Tua vinda em nome de Jesus. Aleluia. Ontem me veio essa palavra do Jamê com tanta riqueza, e quando ele começa a abrir a palavra eu fico assim babando, né? Então isso é há muitos anos, né? Desde a década de 80, quando o Jamê e eu estivemos juntos ministrando num retiro com a igreja em Porto Alegre. Eu era um guri, ele já era um homem mais maduro, né? Não era ancião que nem hoje, né? E eu, um guri de calça curta ali, olhando, tendo o privilégio de estar no mesmo retiro que o Jamê. Ele ministrou naquele retiro de carnaval a respeito de José.
Jamais me esqueça. Agora já saiu o livro, né? Quem não comprou ainda, quem não tem, tem que adquirir. Tá? Isso é de graça, ele não pediu para falar propaganda nenhuma. Mas aquela palavra me impactou, nosso espírito se uniu. E estar de novo nesse encontro, repartindo essa palavra. Mas me veio ontem com a riqueza do fundamento bíblico, apenas trazer alguns textos, mas também rechear com algumas experiências que o Senhor tem, de novo eu digo, somente para a misericórdia dEle. E somente para a glória dEle. E quero honrar a minha esposinha Marta. Sem a cooperação, o auxílio e a ajuda dela seria impossível. De hoje, como família, como filhos, comprometidos no Senhor, estarmos vendo essa experiência de preparar uma nova geração. Tanto naturalmente, espiritualmente, através dos filhos naturais, mas também dos discípulos amados. Esses verdadeiros filhos que o Jamê nos repartiu com tanta riqueza ontem. Quero começar contigo do texto que nós cantamos, que é base de Salmo 78. Abra a tua Bíblia. O que eu tenho falado aqui, o que eu vou falar, não está no site, não está no PowerPoint, você vai ter que anotar. Para não fazer pegadinha que nem ontem, né? Então, realmente não está. Mas se algum irmão puder anotar para depois colocar, eu acho que vai ser bom. Tá? Aleluia. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e o que aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os seus mandamentos. Me lembro da minha própria experiência, junto com os amados irmãos em Porto Alegre, especialmente com Moisés Erasmo, 1978, tive o privilégio, julho de 1978, como um garoto de 19 anos, ali a receber as primeiras revelações a respeito do reino de Deus e do seu propósito eterno. Sentado aos pés do nosso Gamaliel, Moisés Erasmo, e ali recebendo o que eles tinham recebido, agora eles estavam transmitindo. Erasmo naquela época, mais ou menos com a idade que eu tenho hoje, de 50 anos, ele reuniu, naquela época éramos todo aquele conjunto, junto com Azaf, com a galera, com Everton, Carmeli, alguns de vocês conhecem, e ali nós começamos a receber essa palavra. Ontem, depois da palavra do Jamê, eu disse, eu quero muito mais testemunhar amanhã do que trazer um ensino. Eu quero por misericórdia, e por isso também a responsabilidade é muito grande. Eu sou uma segunda geração. Dos meus pais espirituais, Moisés, Erasmo, Telmo, que nos delegaram, que nos transmitiram a genuína palavra do Senhor. E por isso a nossa responsabilidade de transmitir a nossos filhos e aos nossos netos e às futuras gerações. Amém? Ali nós começamos a beber o reino de Deus. Ontem o Fonseca, com aquela singularidade dele, me falou, para que isso funcione,
Para que essa paternidade aconteça e haja filhos espirituais, tem que haver duas coisas. Tem que haver pais que se disponham a investir e a se doar. Mas também, da outro lado, tem que haver filhos que se colocam como verdadeiros filhos espirituais, como Timóteos e Titos. Onde é que está o Fonseca aí? Levanta a mão, isso mesmo, meu querido irmão, transmitindo a palavra que tu nos deste ontem, em nome de Jesus. Nós aqui, filhos espirituais, vejo muitos casais novos, crianças pequenas de colo ainda. Que privilégio você e eu recebermos essas palavras hoje, para que possamos transmitir na íntegra a nossos filhos espirituais e naturais. Nosso coração de humildade, de simplicidade, de avidez, de zelo. Me lembro cada vez que Jorge Michan, Christian Romo, os amados irmãos Ivan Baker, Swindle, da Argentina, vinha estar conosco, Ann Baxter, e eu naquela época fazendo faculdade não podia me ausentar, mas nos fins de semana e depois pegando os apontamentos, as fitas cassetes, escutava tudo, anotava tudo, guardava aquelas folhas mimeografadas. Alguns de vocês nem sabem o que eu estou falando. Vocês veem que eu sou mais velhinho do que parece, né? Até hoje eu tenho na minha herança do Senhor, que nós possamos nos colocar junto com esses anciãos, né? Jamê, Jorge, Cristian. Oh Senhor, como filhos espirituais, beber tudo. Amém, amados? Nós da segunda geração dizemos amém? Nós precisamos ir mais longe. Temos uma responsabilidade espiritual de passar adiante. Então, amados, tudo que eu sou, tudo que eu vou repartir contigo, toda a herança que nós temos como nossos filhos. Me lembro, Marta e eu como noivos, tendo o privilégio de sentar junto com Telmo e Luísa, há mais de 27 anos atrás, ouvindo deles, ali na mesa, na sala de jantar deles, casamento, noivado, criação de filhos, princípios de Deus. Quanta coisa erramos, mas quanta coisa podemos aplicar, e mesmo errando, reaprendendo e reaplicando de novo, para que, como nós ouvimos do nosso irmão aqui, todos os nossos filhos serão discípulos do Senhor, serão ensinados pelo Senhor. Tudo o que somos é misericórdia de Deus. Jamé falou do meu nome, eu sou da Suécia. Meus pais vieram como missionários e nós, toda a família, em 69 para o Brasil, para Porto Alegre. 6 filhos. Meus pais já eram convertidos na Suécia. Os pais deles, meu avô, já eram convertidos, tanto do lado paterno como do lado materno. Meus tataravós, é assim que se diz em português? Já eram convertidos. Não tenho certeza agora, mas o que vem depois? Ou antes? Nós somos a quinta, e nossos filhos já são quinta ou sexta geração daqueles que servem ao Senhor. A responsabilidade é muito grande. A misericórdia sobre nossos filhos é muito grande. Há um DNA espiritual, há uma herança espiritual. Preparamos nossos filhos para a vida de Jesus. Salmo 78 nos fala do salmista o que ouvimos e aprendemos de nossos pais. Nós não vamos encobrir aos nossos filhos e a geração e a descendência que virá depois deles. Deus levantará uma geração. Eu te confesso que só nesses últimos dias e últimos anos, nossos 2 filhos mais velhos, o Jonathan e o Daniel, já têm as suas respectivas, né? Estão comprometidas, andando
no namoro, noivado, para o casamento. Não sei bem qual é a terminologia que vocês usam aqui, mas num relacionamento de compromisso em santidade para o casamento. Aleluia. E nossas futuras noras, é assim que se diz em português, né? A Tiele do Dani e a Ana do Jonathan. E vendo agora eles constituindo o casamento. No ano que vem, em julho, se Deus quiser, a Dani e a Tiele casam. E em abril de 2013, o Jonathan e a Ana. E vendo agora a perspectiva de chegar nesse patamar glorioso aí de muitos de vocês, de ter netos. Eu disse, não só sou responsável de conduzir os meus filhos, mas também a próxima geração dos meus netos diante do Senhor. Cada vez que vocês, avós, tomam os seus netos na mão e no colo, não é tempo perdido, não é tempo desperdiçado. É tempo de investimento, cada oração, cada imposição de mãos, cada profecia que você está gerando sobre eles. Me lembro dos meus pais, a minha mãe já é falecida, está com o Senhor. Me lembro dos pais da Marta, estão ainda vivos, com 80 e poucos anos. O quanto eles abençoaram e geraram nossos filhos em Deus. Profetizando e guardando, nos ajudando, nos corrigindo, nos alertando, para que esses homens agora sejam homens de Deus. Há uma responsabilidade sobre nós como pais, nós como avós. Você não é uma geração caduca que já passou para trás. A tua vida, o teu modelo, o teu exemplo, a envergadura espiritual de cada um de nós vai influenciar a próxima geração, em nome do Senhor Jesus. Também me tocou muito, como o Jamé mencionou ontem, que Deus é um Deus de gerações, um Deus geracional. Abra comigo em Isaías 41:4. Nos fala o próprio Deus. Isaías 41:4. Deus é um Deus geracional. Quem fez? Quem executou tudo isso? Isaías 41:4. Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Aí o Senhor diz, eu, o Senhor, o primeiro e com os últimos, eu mesmo. Quem executou? Quem fez? É o Senhor, que chamou a primeira geração e que até a última geração, antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, é Ele que fez tudo isso. Deus é um Deus geracional. Deus é um Deus de gerações. Salmo 102, versículo 24. O salmista vai dizer, já na sua alta ou mais idade, ele vai dizer, tu, porém, é o mesmo e sempre serás. Versículo 24. Ele dizia para Deus, não me leves na metade da minha vida. É assim que eu me sinto, na metade da minha vida. Estou com 52. Tu, cujos anos se estendem por todas as gerações. O salmista falando a respeito de Deus. Tu que te estendes por todas as gerações. Aleluia. Oh Senhor, que nossos olhos sejam abertos para contemplarmos a glória do Senhor. Deixa eu insistir um pouco mais ainda nesse ponto, que Deus é um Deus geracional. Êxodo 3, abra comigo. Tu te lembra quando Moisés, ele recebeu ali a revelação da sarça ardente? Como é que foi que Deus se revelou e se manifestou para ele? Ele perguntou, quem és tu? Quem é que fala comigo no meio da sarça ardente que não se queima, que não se consome? E o Senhor disse, eu sou, Êxodo 3:6, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Versículo 14 e 15, ele disse de novo a Moisés, eu sou o que sou.
Assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou, o eterno eu sou, Yahvé. O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome, eternamente, de geração em geração. Assim serei lembrado de geração em geração. Quando Deus dá depois o Salmo 90 para Moisés, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu tens sido o meu refúgio, a minha fortaleza de geração em geração. Cantou Moisés no Salmo 90. Não sei se foi daqui a revelação. Em nome de Jesus. No meio da palavra do Jamê de ontem, me veio tão forte. Deus levou no mínimo 3 gerações para começar a semear que o nome dele era Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. 3 gerações. 120 anos, Jamê, no mínimo. Geração é 40 anos, aproximadamente, possivelmente. Deus levou 120 anos só para começar a semear entre a humanidade: eu sou Deus de geração em geração, em geração, em geração. Assim é meu nome e assim eu serei conhecido eternamente. Aleluia. O apelido do meu pai é Godot. Se chama Nils. E o sobrenome é Gottfriedson. Então, como tinha outro missionário chamado Nilson em Porto Alegre, o apelido do meu pai ficou Godot. Eu sou o Deus de Godot. Eu sou o Deus de John. Eu sou o Deus do Jonathan, do Daniel e do Michael. E eu sou o Deus dos meus futuros netos. Cada geração precisa ter a sua experiência com Deus. Meu pai, missionário, conheci o Senhor lá na Suécia, debaixo do cuidado do ministério do meu pai e da minha mãe. Com 6 anos, eu me lembro da primeira vez que eu tive uma experiência de conversão ao Senhor. 6 anos. Hoje eu olho para um guri de 6 anos e eu fico pensando: o que passa na cabeça de um guri de 6 anos? Será que ele pensa em Deus? Será que tem consciência de pecado? Será que tem algum pensamento para o alto? E eu começo a me lembrar que com 6 anos, eu pulei da minha cama e fui correndo para a cama dos meus pais. Ou eu chamei, não me lembro exatamente, mas ali o meu pai orou comigo e me levou a Cristo. Isso já fazem 46 anos que eu ando nos caminhos do Senhor. Com 9 anos fui batizado nas águas, ainda na Suécia. Com 10 anos vim para o Brasil. Em nome de Jesus. Há um depósito de Deus. Com 15 anos fui batizado no Espírito Santo. Depois na faculdade reavaliei todas as coisas. Será que eu sigo o Senhor pelo meu pai, pela influência, pelo conduzir dele? Ou agora é o meu Deus, a minha experiência, a minha conversão? Não pode ser só o Deus de Abraão, tem que ser o Deus de Isaac. Tem que ser o Deus de Israel. Não é mais Jacó, não. Deus transforma nossos filhos de enganadores para príncipes, para ser o Deus de Israel. Aleluia, Senhor Jesus. Escute bem. Não basta ensinar a nossos filhos princípios, ou letra, ou histórias. Nós precisamos levar cada filho e neto nosso a ter uma experiência profunda de conversão com Deus, Pai, Filho e o Espírito Santo, para que o nosso Deus seja agora o Deus deles. Você diz amém? Eu vou repetir. Não basta ser o nosso Deus e de nós criarmos nossos filhos no ambiente espiritual, ensinando eles valores espirituais, ensinando eles histórias da palavra, levando eles a ter uma vida de igreja, crescendo no convívio da igreja. Eles precisam
sine qua non, é algo imprescindível ter uma experiência pessoal, individual, profunda, para que o Deus dos pais seja agora o Deus deles, de Isaac e de Jacó. Você diz amém? Não perca esse privilégio. Tantos pais novinhos aqui, alguns sendo pais de novo. Oh, Jesus, que privilégio. Não desperdiça esse privilégio de conduzir cada filho teu para uma experiência profunda com Deus. Entregar o coração dele. Marta e eu tivemos essa experiência por misericórdia do Senhor. Não foi a classe infantil, não foi a escola dominical, não foi o cultinho paralelo que nós temos lá também em Porto Alegre, no ensino, nas classes com as crianças. Que privilégio todo esse trabalho, que as tias e os tios cooperaram conosco, mas nada se compara ao privilégio de tu poder dobrar teus joelhos e orar com teus filhos, levando eles a entregar o coração deles a Jesus. Receba fé nessa manhã. Receba fé para conduzir os filhos que ainda estão no teu ventre. Os filhos que ainda terás. Os filhos que tu já tens. Em nome de Jesus, receba a graça. 5 ou 6 coisas que Deus nos leva a cada geração. Em cada geração, seus atributos, suas qualidades, Ele quer manifestar em cada geração. Salmo 33, podemos começar com esse. Fala a respeito do propósito de Deus. Salmo 33, versículo 11. O que passa de geração em geração? O seu propósito eterno. Seus desígnios. O conselho do Senhor, a vontade do Senhor. O conselho do Senhor dura para sempre. Os seus desígnios do seu coração por todas as gerações. Vou repetir, Salmo 33, 11. O seu propósito eterno. A sua vontade eterna. É de geração em geração. O conselho do Senhor dura para sempre. Os seus desígnios do seu coração por todas as gerações. Eu contei para ti a respeito de começar a ouvir pela primeira vez falar do propósito eterno em 1978, com 19 anos de idade. Me lembro do Moacir, lá do Rio de Janeiro, Moacir de Oliveira. Ainda eles, junto com Erasmo e Moisés, aqueles apontamentos em mimeógrafo, falando a respeito do propósito eterno de Deus. E ali, ouvindo pela primeira vez, vim de um contexto da Assembleia de Deus, já era convertido, já era batizado, já tinha sido batizado no Espírito Santo, já conhecia algumas coisas na pré-escola do mover do Espírito, mas estava sem norte, estava sem farol, estava sem direção, não sabia para onde caminhar, não sabia como conduzir os estudos, namoro, noivado, casamento, faculdade, trabalho, casa, ministério, em que direção? Um dia o Senhor revelou o seu projeto eterno. Conquistou meu coração, aleluia. E até hoje eu continuo aprendendo e recebendo. Em março, abril, quando estivemos juntos, já está em português o livro do Jorge Metian sobre o projeto do Eterno, baseado no livro de Efésios. Sérgio e os irmãos editaram lá no Rio de Janeiro. Queremos recomendar para todos vocês. Amém? Não sei se era para fazer isso. Deixa eu colocar no meio da palavra. Eu comprei uma caixa e dei para todos os discípulos, todos os pastores, no ministério apostólico. Mas eu também fiz questão de comprar um para cada um dos meus filhos. E dei de presente para eles. Muitas manhãs que eu tenho acordado,
Tenho visto Daniel, o filho do meio. Ele, no meu escritório, antes que eu chegue nele, está lá ele com a Bíblia e com esse livro. A marca já está aqui, ó. Todas as manhãs. Ele está tendo o privilégio de receber o que eu recebi, através do amado Jorge. Agora é um depósito dele. Não é só meu. Eu sou apaixonado pelo propósito. Eu quero viver o propósito. Eu prego o propósito, eu ensino, ministro, eu canto. Mas a alegria de ver agora, não só os filhos espirituais, pastores, diáconos, missionários, evangelistas, mas também, principalmente, meus filhos espirituais, recebendo essa palavra. Lá em casa, os guris são meio mal acostumados com os ministérios. Todo filho de pastor é assim, né? Então, lá em casa, o Jamê, Jorge, Christian, Abe Huber, Victor Rodrigues, esses irmãos todos que vocês conhecem. Lá em casa não é o Jorge Michan, é o Jorginho. O Romo é o Rominho, com todo o respeito. É o tio deles. Cada vez que eu venho para cá, o Mike, o meu filho caçula, diz: manda um abraço para os colegas. Eu olho para aquele guri, já não é assim, ele já está desse tamanho, por mais que seja o caçula, diz: mas que... né? Quase corrijo ele. Mas aí o Espírito Santo me diz: não corrige, porque ele está profetizando. Ele também será discípulo, ele é discípulo do Senhor. E ele também será profeta e apóstolo do Senhor Jesus. Assim como eu ficava sonhando com esses homens, vendo eles ministrar, e ali anotando até o suspiro das vírgulas e do ponto e vírgula. Hoje, pela misericórdia do Senhor, eles estão pegando, captando, recebendo. Obrigado, Jesus. Estamos preparando uma nova geração. O propósito eterno que atingiu a nossa geração na década de 70 e 80, alguns mais tarde. Ah, irmãos, não pode ficar uma apostila, como o Jamé falou ontem apenas. Um livro, um estudo, um apontamento, uma pregação. Tem que ser a nossa vida. Tem que ser nossa paixão. E nós precisamos transmitir isso à próxima geração. Em nome do Senhor Jesus. Tu pode colocar a mão na tua cabeça. Nós assumimos a responsabilidade. Com a riqueza da glória, da tua abundante graça, Senhor Jesus. Que cada geração aqui possa passar uma revelação maior ainda da tua abundante graça. Senhor, nós não queremos passar letra para nossos filhos. Nós não queremos passar um ensino, nem para os discípulos espirituais e naturais. Nós queremos passar nossa paixão, nossa vida, nossa centralidade, a tua glória, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Salmo 45, versículo 17. Fala aqui o nome do Senhor. Ontem o Jamé também mencionou um pouco isso. O teu nome eu farei celebrado de geração a geração. Assim os povos te louvarão para todo o sempre. Vou repetir. Salmo 45, 17. O segundo atributo, segunda característica, segunda expressão de Deus, que nós devemos fazer passar de geração em geração. O teu nome, o teu caráter, a tua pessoa, eu farei celebrado de geração em geração. E assim os povos te louvarão para todo sempre. Desculpe fazer essas experiências muito pessoais, mas eu senti muito forte do Senhor de fazer isso.
E de novo eu digo, só tem glória para o Senhor. Desde o início do nosso casamento, a Martinha, minha esposa querida, sempre ajudou a Azaf na parte, e a Rosana na parte de louvor e na gravação da live. Teve um período que nós tivemos que morar junto com a Azaf e a Rosana. Estava grávida a Marta do nosso segundo filho, Daniel. E ela teve que ficar de repouso. Naquela época o Azaf tinha o estúdio dele no porão, na parte de baixo. E eu me lembro o Azaf pegando o Jonathan, tinha menos de um ano, no colo dele, e ali mixando e gravando e tocando. A Marta gravando, ajudando, naquele tempo nem era CD, era LP. Alguns nem sabem o que eu estou dizendo aí, né? É aquela coisa grande, agora está na moda de novo, né? Aquele bolachão, né? O bom é que as fotos eram maiores. O texto também. Gravando, grávida. E os filhos nossos sendo cheios do Espírito Santo. Eles crescendo nesse ambiente onde o Azaf é o tio. O Tom é o tio. Dani, lá de São Vicente, é o tio. Eles crescendo debaixo de palavra profética, imposição de mãos, unção do Espírito Santo. O Michael era um toquinho de gente, 6, 7 anos, nem isso. O violãozinho de plástico dele. Tem. Ele arrumando as coisas no quarto dele. E aí na frente dos comandos em ação, os bonequinhos, alguém sabe, ele sabe o que eu estou falando. Aí dizia, agora todo mundo comigo, levanta as mãos. E nós passando pela porta, 6 anos. Levava o violão dele, olhava para o ídolo, né, entre aspas, olhava para o referencial dele, o Azaf. E ele tocando e cantando com a goela dele, de maneira que aquela veia aqui saltava, aqui assim, até hoje salta. O Maiculino ministrando para os bonequinhos. Nesse fim de semana, temos um retiro de adolescentes, de 14 a 17 anos. Mais de 200 adolescentes, possivelmente. Ele é o responsável por toda a escala de louvor, por todo conduzir, por montar. Ele já disse que meu carro vai ficar entulhado de som e de caixas. Eu disse, só cuidado, tá? Por favor. E lá vai estar ele profetizando. Não é mais bonequinhos, comandos em ação. Agora são adolescentes de 14 a 17 anos que vão ser impactados com a presença do Senhor. Tudo é só misericórdia. Tudo é só graça. Oh, Senhor Jesus. Teu louvor celebrado, Senhor Jesus. Um dia, Erasmo Ungaretti me puxou. Naquele tempo nós tínhamos as reuniões no Teatro Presidente. Lembrem-se, eu sou sueco. Eu vim de um contexto da Assembleia de Deus. E havia aquele mover de louvor e dança e celebração. E eu ali dando, né, recatamento, não, como é que chama disso, né? Bem recatado ali, né, meio light ali, louvando o Senhor. De repente Erasmo me puxa e começa a dançar comigo na frente de todo mundo. Eu já, naquela época eu era ruivo, agora estou branco, né? Mas naquela época eu era ruivo, eu fiquei vermelho, azul, anil. E eu morrendo de vergonha, só pensava, o que os irmãos da Bleia vão pensar? Porque sempre tinha uma turma junto, né? E aquele homem, na sua meia idade, me puxou e começou a dançar diante de Deus. E ali, eu rompi a vergonha, rompi a timidez, rompi a minha inércia. Até hoje eu não sei dançar, parece um cabrito dançando. Não tem sangue brasileiro, não tem ginga, né?
Gente, eu sou todo meio durão. Oh, Jesus. Hoje eu puxo os adolescentes e os jovens. Gostei da tradução em espanhol ali. Eu bailo. Oh, Jesus. Você precisa ensinar a nova geração a se derramar diante de Deus. A se ajoelhar diante da presença do Senhor. A ficar extasiado, está certa a palavra? Apaixonado diante do Senhor. Eu amo quando o Asaf, pela direção do Espírito, larga o violão e se ajoelha diante de Deus. Esquece os milhares de pessoas que estão ao redor, os flashes, as fotografias, as câmeras, as luzes e ação. E ali ele se ajoelha e se derrama diante de Deus. É Ele e o Senhor e ninguém mais. Você e eu precisamos ser apaixonados, fazer o nome do Senhor celebrado, grande. Palavra forte do Jamei ontem, hein? Teologia correta, mas a liturgia tradicional. Por favor, amados, precisamos, se nós não formos exemplos disso, até o final dos meus dias, até o final da minha força, eu quero me derramar diante do Senhor e fazer o nome do Senhor celebrado de geração em geração. O Jonathan, nosso filho mais velho, passou por uma experiência bem difícil, onde ele teve que entregar uma moça que ele há muitos anos já gostava e achava que era a resposta de Deus para as suas orações. Mas Deus não conduziu dessa maneira. Mas ali, com esse texto de Abraão, subindo ao monte e oferecendo Isaac, ele recebeu uma palavra rema de Deus e recebeu um cântico do Senhor. Aos pés do monte eu estou, não tenho mais força para continuar. Ele recebeu um cântico para fazer o nome do Senhor celebrado em todas as nações. Oh Senhor, Salmo 89, 2, fala a tua fidelidade, Senhor, a tua fidelidade, meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Salmo 89, versículo 1 e 2, cantarei para sempre as tuas misericórdias, os meus lábios proclamarão todas as gerações a tua fidelidade. Tu disseste, pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre, e a tua fidelidade tu a confirmarás nos céus, dizendo, fiz aliança com o meu escolhido, e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade. Firmarei o teu trono de geração em geração. Celebra os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Fidelidade de Deus. Terceiro aspecto que nós precisamos fazer passar de geração em geração. Estava falando com Daniel antes de vir para cá. Ele estava testemunhando e estava compartilhando com alguns líderes de outras congregações em Porto Alegre. Estão orando juntos, tomando café da manhã, uma vez por semana, com várias lideranças jovens. Algo que começou, iniciativa deles. E ali, todos eles estão mais ou menos na mesma época de noivado e casamento. E ele falando a respeito de apartamento e aluguel e compra. Já está formado, ele já está trabalhando. Mas sempre é um impossível. E eu me lembrei da minha experiência, da nossa experiência, e de quantos discípulos o Senhor conduziu para receber, assim como a andorinha recebeu o ninho para si, o pardal a sua casa, fala o Salmo 84, eu encontrei os teus altares.
A moradia, a casa, tudo vem do Senhor, vem dos pais. Mas às vezes os pais não podem dar, mas eu tenho um pai no céu. Aleluia. E eu profetizei sobre a vida do Daniel. A fidelidade de Deus, assim como foi conosco, assim será na tua vida. Fique tranquilo. Oh, Jesus. A fidelidade do Senhor de geração em geração. Caráter, o nome, o poder e a graça em nome do Senhor Jesus. Seu propósito de geração em geração. A tua força e o teu poder, Salmo 71, dá uma ré. Salmo 71. Versículo 18 fala tanto a presente geração, como fala a próxima geração. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cãs, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força, e às vindouras o teu poder. Aqui fala da nossa responsabilidade de dois aspectos. Temos uma responsabilidade de sermos encontrados pelo Senhor para a presente geração. Para que então nós possamos ensinar às vindouras gerações o poder de Deus. A presente geração declaramos a força do Senhor, e as futuras, as vindouras, as que ainda vão de existir, o teu poder. Além da conversão, algo que cuidamos muito com todos os discípulos, é fazer os discípulos passarem pela porta do reino, arrependimento e fé, batismo em Cristo e batismo no Espírito Santo. Todo novo contato, que agora tem uma experiência de nascimento do alto, bem-nascidos, pela água e pelo Espírito, entrando pela porta que é Cristo. Não somente o fundamento de ser identificado com a morte e a ressurreição de Cristo, que é algo imperativo, mas tanto quanto, tá certo essa palavra assim? Tanto como, é que eu coloco mais esse nome aí, dá errado, mas tanto como, o arrependimento é imprescindível, a fé é imprescindível, o batismo nas águas em Cristo é imprescindível, assim também, o batismo no Espírito Santo não pode ser um ensino, um conhecimento. Nós precisamos impor as mãos e levar a cada novo convertido a ser cheio do Espírito Santo, a ser batizado no Espírito Santo, amém? A fluir em línguas, a aprender a profetizar, e depois receber do Senhor pedindo interpretação, amém, amados? Está disponível para isso que o Claudimir nos falou, de ser uma igreja de 1 Coríntios 14, 26. Cada igreja na casa. Oh Senhor amado. A Marta vai se lembrar melhor do que eu. Mas os guris com 6, 7, 8 anos, nós começamos a ministrar batismo no Espírito Santo com eles. Me lembro da primeira, o Jonathan, era um pouquinho, um piá, um guri. E ele nos via falando em línguas e via todo aquele mover, e ele dizia: pai, quando é que tu vai ministrar comigo? E eu acostumado a ministrar com dezenas, centenas de pessoas, e vendo o poder de Deus com meu próprio filho, eu tinha receio. Eu ficava com medo. E se não acontecer nada? Vai ficar frustrado. Um dia, acho que ele perdeu a paciência, né? Que nem a tua menina com a bicicleta, não sei se era a tua, era outra. Ele disse: pai, quando é que tu vai ministrar? E nós falamos um pouco com ele, demos o fundamento. Fomos orar com ele, acho que ele estava no quarto. Impomos as mãos. Depois fomos para a sala, a Marta e eu acho que nós nos ajoelhamos, não me lembro totalmente. E nós orando na sala, e ele continuou orando no quartinho dele. De repente a gente escuta aquele grito: pai, pai, mãe. E a gente foi correndo, cheio de expectativa.
Eu recebi. Comecei a falar em línguas. Algo, claro, não foi exatamente as palavras, estou refinado, mas começou a falar. Ali nessa hora nós já estávamos, né, chorando, nos abraçamos. Voltamos para a sala. De repente o segundo grito, pai, mãe. Você me ajuda, eu não quero exagerar nada aqui, né? A esposa é para isso, né? Ela disse menos. 150 convertidos, não, foram 15. Quero ser fiel, me ajuda, Martinha. Obrigado pelas esposas e pelos filhos. O maior elogio de um pregador, pai e mãe, esposa, é quando a esposa diz, hoje foi uma bênção, marido. Nossa. Leva teu servo que já viu a tua glória, Senhor. Um parênteses. Quando teus filhos adolescentes chegarem para ti e diz, pai, hoje foi uma bênção, então é o suprassumo da glória. Quando tu não mencionou eles para nenhum exemplo, que eles ficarem envergonhados no meio da pregação. Cada vez que eu prego, eles estão né? Aqui não tem problema que eles não estão aqui, né? Mas quando eles estão assim, pai, não me cite hoje, pai, não. Aqui a gente está livre, né? Que essa gravação não pode chegar lá. Mas eu estava contando do meu filho, nosso filho, quando ele recebeu o dom de línguas, ele recebeu interpretação. Ele nem sabe. Tu quer contar aqui? Não? Esse segundo momento que ele nos chamou, ele não sabia que existia interpretação, o que era interpretação. E ele disse assim, eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu estou falando. E nós, como assim, né? E aí, o que tu está dizendo para o Senhor? Ele disse, abençoa as nações. Ele não entendia o que era todo esse contexto de orar por nações e tudo, porque ele tinha 5 anos. 5 anos ele tinha. Então, ele não recebeu o dom de línguas e recebeu a interpretação sem saber, porque o Espírito Santo se deu a mão. Eu fiquei meio broncado com Deus. Eu fui batizado com o Espírito Santo com 15, e quando eu recebi o batismo do Espírito Santo, nem falei em línguas. E quando eu falei em línguas, eu recebi 2 palavras. Não foram 2.000, nem 200, foram 2 palavras. Levei anos para interpretar. E para o meu piá de 5 anos, oh Jesus, como eu sou de dura serviço. Mas para os nossos pequenos, a eles pertence o reino. Tu crê que é demais uma criança de 5, 6 anos ser batizada no Espírito? O Dani demorou um pouco mais e não recebeu línguas na hora. E pai, sabe como é que é? Um pouco mais distraído, mas glória a Deus pelas esposinhas. Estávamos em férias. Todo gaúcho que se preza quer tirar férias em Santa Catarina. Tá ali o Saulo e Silas. Todo gaúcho é catarinense por, né? E ali nós estávamos em Pissarras. E deitado na rede, depois de meses, comecei a ministrar de novo para o Daniel e vendo por que ele não tinha fluído em línguas. E ele começou a colocar algumas coisas. E dizendo que não sabia bem, mas algo tinha atrapalhado ele. Não sabia se ele estava imitando, não sabia se aquilo que ele estava recebendo não era de Deus. O coraçãozinho dele tinha se atrapalhado. Mas no meio, deitado na rede, começamos a ministrar sobre ele e ele fluiu em línguas. No outro dia estávamos pegando umas ondas, Morey Bug, né? Ainda não tinha prancha de surf para eles. E ali no meio, fora da arrebentação ali, os guris junto comigo, eu disse, antes de pegar umas ondas, vamos orar um pouquinho juntos. E ali nós, orando, e orando em línguas. No meio do mar, do oceano do
quero declarar a essa presente geração a força e os poderes do Senhor. Mais um exemplo. Michael está com 19, mas ele começou a discipular com 15 para 16. Ninguém se escandalize. Uma das coisas que aprendemos com a futura geração foi de puxar para que os adolescentes, os jovens, debaixo de muita supervisão e cuidado, começassem a investir na nova geração. E o Mike começou a discipular um menino e levou ele para Cristo e foi ministrar batismo no Espírito Santo com ele. Mas ele nunca tinha ministrado batismo, ele já era batizado. E naquele primeiro ministrar, então ele pediu ajuda. E eu, claro que sim, fui com ele, sentamos junto no quartinho dele, ministramos o fundamento para o rapaz, e depois disse, agora vamos impor as mãos sobre ele. E estava lá eu e o Michael, de 15, 16, impondo as mãos sobre o primeiro discípulozinho dele. E aquele menino foi cheio de espírito, começou a falar em línguas. E me alegrei tanto, porque não era o pai, era o filho, vendo que Deus é o mesmo Deus. Na outra vez, do segundo discípulo, eu já estava de prontidão para dar uma mão. Aí eu perguntei para ele, precisa de ajuda, meu filho? Ele disse, não. Já sei. E eu fiquei assim numa mistura de querendo, mas ao mesmo tempo me enchendo de alegria. De ver que ele sabia que ele não precisava do paizão dele para impor as mãos, mas ele agora conhecia o Deus a quem ele servia. A tua fidelidade, o teu propósito, o teu nome, a tua força, o teu poder, o teu domínio e o teu governo. Salmo 145, 13. Salmo 145. O teu reino é o de todos os séculos. O teu domínio subsiste por todas as gerações. Salmo 145, 13. O teu reino é o de todos os séculos. E o teu domínio subsiste por todas as gerações. O governo de Deus. O reinado de Cristo. Preste bem atenção. Davi serviu a sua presente geração. Abraão foi achado por Deus para ordenar seus filhos depois dele. E naquela geração ele foi chamado pelo Senhor. Nós somos a presente geração para recebermos o reino, o governo e o domínio de Jesus em nosso coração, em nossa vida. O senhorio de Jesus em nossa própria vida, coração, família, finanças, tempo, lazer, palavra, filhos, ministério. O governo de Cristo em nós, para que a próxima geração seja uma geração que também viva o reino de Deus. Sabe o que mais me preocupa, queridos? É vendo homens e mulheres e casais entre nós, que teoricamente conhecem sobre o reino e sobre o senhorio, mas não aplicam e não vivem o reino. Nem ele com a sua esposa, da esposa com o seu marido. No amor, no cuidado, na entrega, no santificar-se por ela. Na submissão, no respeito, na honra ao seu marido. A presença de Cristo no casal, no lar, gerando filhos no ambiente do Espírito, cheios da palavra, cheios do Espírito Santo, cheios de adoração e não cheios de murmuração, de queixa, de reclamação. Preste atenção, como filhos, como pastores. Sabe o que mais faz mal a teus filhos?
É a fofoca na mesa. Se diz fofoca aqui? Falatórios. Não deveria ter, diz o Jamê, mas tem. Falando sobre pessoas. O fulano, Beltrano. Olha a roupinha da ciclana. Olha a atitude da Beltrana. E ali teus filhos captam tudo. A gente achava que conseguia engabelar, tá certo essa palavra, assim, meio enrolar os filhos. E a gente usava códigos e sinônimos. Um dia, nossos filhos na mesa falou, vocês estão falando do fulano, né? Não que a gente estava falando fofoca e nem mal, não é isso. Mas a gente estava falando em códigos a respeito de uma situação, achando que os guris não estavam pescando nada. Captam tudo, parece umas parabólicas. O que semeamos ao redor da nossa mesa? O que semeamos com os discípulos? Fidelidade, honra, respeito, submissão. Mesmo e apesar de que às vezes é difícil, tomando a cruz, renunciando, perdendo a vida, abrindo mão, preferindo em honra. Aquilo que somos, nós vamos permear na próxima geração. O reino não pode ser um conceito. O reino não pode ser algo intelectual. O reino tem que ter consequências práticas em nossa vida. Um dia nós estávamos voltando na nossa chácara e nossos guris, não me lembro qual deles, acho que eram os mais velhos. Aquele dia ali, eu quase pedi para ser arrebatado também. Porque eles falaram, pai, obrigado porque vocês nos disciplinaram. Obrigado porque vocês nos disciplinaram com vara. Com amor. Hoje, eles viram alguns testemunhos naquele dia lá, que afetou o coração deles. Eles perguntaram, quem é o pai dessas crianças? Quem é o discipulador dos pais dessas crianças? Alguém tem que puxar a orelha dos pais. Pela falta de aplicação do reino. Não estou falando aplicação do relho. Reino, disciplina e amor. Amizade e carinho. Firmeza e ternura. Vamos nos colocar em pé. Eu queria compartilhar só rapidinho. Talvez depois de ouvir o que o John repartiu essa manhã, alguém possa pensar assim, mas eu não tive 3 gerações de pais convertidos e eu não tenho na minha casa o Jorge Mitian como tio. Na verdade, amados, quando a vida de Cristo entrou na tua vida, começou uma nova geração em ti. E tu recebestes uma herança muito rica do nosso Deus. Essa herança vem de antes de Abraão, de Jacó, de Isaac, de Paulo, de Pedro, e vem vindo pela história, e essa herança vem do Jamê, e vem do Sérgio, e vem do Mitian, e vem do teu companheiro, e vem do teu pastor. Essa herança é muito rica, porque é a mesma herança, é o mesmo Deus. E Ele começou em ti essa obra. E Ele quer que tu receba essa herança, te aproprie, que tu busque essa herança para ter o que repartir. Muitas vezes os nossos filhos não recebem porque nós não buscamos. Nós não buscamos o Senhor. Nós não temos comunhão com eles. E queremos que os nossos filhos vivam os princípios que ensinamos. As leis da nossa casa, as regras da nossa congregação. Mas se o teu filho não te vê buscar o Senhor, se o teu filho não sente a presença de Deus em ti, ele não vai amar esse Deus. Ele não vai conhecer. Mães, orem perto dos filhos. Um dia um dos meus meninos disse assim, a minha mãe não lê a palavra. E eu fiquei muito preocupada. Como assim a minha mãe não lê a Bíblia? Claro, eu li a Bíblia no horário que eles estavam dormindo, no horário que eles estavam na escola. Então eles viam o pai no escritório lendo a palavra, mas não me viam. E eu disse, eles precisam ver que eu busco o Senhor. Eles precisam saber.
Eles precisam me ver orando, não só cuidando da casa e cuidando deles. Permitam que a vida de Deus, através da tua experiência com Deus, entre nos teus filhos. E não impede os teus filhos de viverem no corpo. Traz os teus filhos para as reuniões caseiras, os cultos. Criança, bebê não é problema, não atrapalha. Choro de criança não atrapalha. Teu filhinho tem que crescer vendo o mover do culto. Não lá atrás, na frente, onde ele pode enxergar, onde ele pode ver o que acontece, o que o Senhor está fazendo. As crianças precisam. Os nossos filhos são alimentados pela televisão, pela escolinha, pelos companheirinhos, e eles pouco recebem às vezes. Precisamos trazer a vida de Deus para a nossa casa. Amém?